sua Bíblia, Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. A minha versão, a Bíblia que eu tenho em mãos, ela é a Nova Almeida. Não muda muito da Almeida atualizada, mas alguns sinônimos são diferentes, tá? Você pode estranhar, mas é a mesma versão do Almeida. Daniel, capítulo 5, verso 1. É uma leitura longa. Os irmãos, olhem para a sua Bíblia, não olhem para o lado, não olhem para o celular, tá? Vamos acompanhar o texto da Sagrada Escritura. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, e que ele, os homens importantes, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, e as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E o rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Belsazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores, para ler o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei:
O rei pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais. Passou a morar com jumentos selvagens. Comia capim como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos médios e aos persas. Então Belsazar mandou que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço, e que proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e precisamos que o Senhor nos esclareça e ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender a verdade da tua palavra e aplicar, ó Deus, o nosso dia a dia. Sem a ação do Senhor em nós, a leitura, o ouvir a mensagem, ó Deus, não são frutíferos por nós mesmos, mas o Senhor pode fazer com que o nosso entendimento seja transformado pela tua palavra, que é viva e eficaz nos seus propósitos. Nos dê a graça de compreender as lições desse texto. Por Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o tema: Deus pune os pecadores. Deus pune os poderosos irreverentes. Aqui tem uma festa e Deus fez essa festa acabar. Uma mão pesada no auge da balada fez aquela festança chegar ao seu final. Qual é a proposta do texto para os seus ouvintes primeiros, ou seus primeiros leitores? Disciplina ao povo de Israel, porque eles desonraram a Deus, e eles estavam ali na Babilônia, vendo os utensílios do templo que eram consagrados a Deus serem desonrados pelos ímpios. Então o judeu deveria perceber que eles desonraram a Deus na sua terra. O que isso diz para os cristãos e diz para nós hoje também? Que toda perseguição ao povo de Deus será punida, mas nós devemos zelar pela honra de Deus e não permitir que o nome de Deus seja zombado pelos ímpios. E esse texto em nós traz essa lição de Deus punindo os poderosos
irreverentes na primeira lição, por profanar o que é santo. O rei deu uma festa e ele chamou 1000 pessoas dos nobres, dos mais importantes do seu reino. A Babilônia, ela dominava o mundo e a Babilônia era grandiosa. Como é que nós sabemos e como é que a história mostra que essas festas da Babilônia eram feitas? E você pode achar que 1000 pessoas era muita gente, mas não é. Há relatos de mais festas em outros povos com mais pessoas. E aqui ele chamou a nobreza, os poderosos, para uma festa. E isso mostra, irmãos, que o reino era grandioso, mas mostra também que aquele rei era presunçoso. O verso 3 diz que no auge da festa, o rei pensou assim, já tomado pelo vinho, ele disse assim: eu quero trazer uma novidade a essa festa. Eu quero trazer os utensílios que foram trazidos ou tirados lá da casa de Deus em Jerusalém. Está no verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Eles estão lá, além de zombar de Deus, dos objetos consagrados, porque os objetos do templo eram consagrados a Deus, eles fizeram isso prestando cultos aos deuses da Babilônia. O verso 4 vai dizer que eram deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles blasfemaram contra Deus, eles abusaram de Deus aqui, eles foram insolentes. E o que isso diz aqui? Isso dizia ao judeu que eles também desonraram a Deus na sua terra. Eles profanaram a terra quando não guardavam o dia de descanso. Eles profanaram o templo quando eles levaram ídolos para dentro do templo, quando o templo era fechado e não havia sacrifícios, quando o culto era pervertido pelo coração do povo, quando eles cometiam injustiças diante do próximo, eles desonravam a Deus. E o fato dos babilônicos, começando pelo rei, fazer isso aqui era ofensivo ao judeu, mas diz assim: vocês não zelaram pela honra de Deus, e o ímpio não vai zelar. Isso aqui, irmãos, deve ter sido muito duro para o judeu ler esse relato, fazer parte dessa história e perceber que eles estavam em cativeiro numa terra estranha e o nome de Deus sendo zombado pelos ímpios. Foi algo duro, porque o judeu já havia profanado a terra, cometido injustiça social, profanado o templo, feito ídolos e os levado para dentro do templo e para fora do templo em Jerusalém. E ele, o texto está dizendo assim: os ímpios não vão ter respeito qualquer pela honra de Deus. Vocês deveriam ter feito isso antes. E é por isso que essa vergonha está aqui estampada na cara de vocês. Os irmãos viram como foram as Olimpíadas, né? A sua abertura, as ofensas que houve. Mas aquilo ali não me ofendeu, irmãos. Não ofendeu aos cristãos. Por quê? Porque aquela encenação da última ceia é um quadro do Leonardo da Vinci. Ali não é a imagem de Cristo, o nosso Redentor. Ali é uma pintura. Então não ofendeu a nós, porque não é Cristo que está sendo descrito ali, nem naquela encenação da Olimpíada, e muito menos no quadro de Leonardo da Vinci. Mas dizer isso, eu não estou dizendo que apoio ofender os simples religiosos, ofender a fé de alguém, quando publicamente ou particularmente essa fé é escrachada, ou vilipendiada de maneira pública. Foi errado? Foi, porque mexeu com a fé de alguém
com os sentimentos e com as afeições das pessoas. Mas para nós não. Por quê? Porque para nós não é a imagem de Cristo que é sagrada, não é o quadro, é o Evangelho. O Evangelho para nós é sagrado. Se você se ofendeu com a abertura da Olimpíada, eu quero chamar você a atenção de que há coisas mais graves para você avaliar na sua vida. Nós estamos no mês de setembro, dia 15. Você não veio a uma escola dominical. Você não foi a uma reunião de oração esse ano. O que é mais grave diante de Deus? Talvez você não foi um bom marido, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom crente, um bom discípulo. Isso é mais grave, irmãos, do que se ofender com a abertura da Olimpíada. Isso é mais sério. Por quê? Nós não temos objetos sagrados. Os objetos do Antigo Testamento, eles eram consagrados a Deus. Tinham sua importância, o seu valor, mas qual era a proposta? Qual era o propósito? É que o templo, os objetos, o sacerdote, as vestimentas, o sacrifício, tudo apontava para o Cordeiro, para o Messias, para o Evangelho, para a boa nova de redenção. Isso sim é importante, é valioso. Cristo é o corpo, o templo, as ofertas, os objetos de prata, tudo, os ornamentos do templo, eles são sombras, mas o corpo é Cristo. Então, para nós, Cristo, o Evangelho é mais valioso, porque nós não temos uma fé em objetos, nós temos uma fé objetiva em uma pessoa. O Evangelho para nós é santo, ele é sagrado, e nós não aceitamos quando o Evangelho, a pessoa de Deus, do seu Filho e do Espírito Santo são ofendidas pelos ímpios ou por qualquer outra pessoa, porque é sagrado para nós. Então avalie a sua vida. Se a sua postura como discípulo de Cristo não é mais grave nas suas ações, tomadas de posturas diante de Deus do que a Olimpíada em si, a sua abertura. Então avalie o seu discipulado. Avalie a sua postura como servo de Deus, se o que você faz ou tem deixado de fazer não é mais ofensivo a Deus. Uma outra coisa, irmãos, nós estamos testemunhando isso há alguns anos, né? Que prefeituras pelo Brasil afora, elas fazem festas evangélicas, marchas para Jesus. O Estado, o governo promove esse tipo de coisa. Está errado por duas razões. Não é o Estado, não é governo, prefeitura, governo estadual, municipal ou federal que vai promover a pregação do Evangelho, é a igreja. Então está errado a igreja participar dessas coisas. A IPB não participa. Por quê? Porque é um ato político, não é um ato de pregação do Evangelho. E a igreja é usada nas mãos de políticos para os interesses deles. E aí fica essa coisa simbiótica, né? Igreja e político num evento que chama evento evangélico, mas não é. É um evento político. A igreja não participa dessas coisas, porque quem deve pregar o Evangelho é a igreja, não é o Estado. Uma outra coisa, dinheiro público sendo usado dessa maneira, uma festa evangélica gastando 500 mil reais numa cidade pequena. Estou jogando baixo aqui, viu? 500 mil reais. Aí amanhã ou depois, a ambulância está lá quebrada, pneu furado, sem gasolina, um doente precisando ir para uma cidade maior. Não tem gasolina. Por quê? Porque a prefeitura gastou 500 mil numa festa evangélica. Os evangélicos não podem abrir a boca e reclamar do prefeito ou da prefeitura. Por quê? Porque o dinheiro foi jogado no ralo. Então, por isso que a nossa postura é de não participar nesses eventos, para dizer o seguinte, que nós não estamos de mãos dadas com governos ou
políticos, estados, nos eventos que eles fazem para os interesses dele. A igreja é apolítica, ela é livre. E justamente porque ela é livre, ela pode dizer tal coisa sobre eventos assim. Porque o evangelho não pode estar nas mãos dos ímpios. O evangelho está na proclamação da igreja. Então, o fato aqui do Belsazar ofender os objetos sagrados do templo dizia que os judeus já haviam desonrado a Deus antes. E o que é que Deus faz? No verso 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbados. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Por profanar o que é santo, Deus revela a sua indignação. E aparece essa mão aqui escrevendo nesses dedos. Não é a mão da Vandinha não, os irmãos conhecem. Não é a mão da Vandinha não, que foi um ato sobrenatural. O pastor assiste a Vandinha? Não, mas eu sei dessas coisas. Não assisto não, mas eu sei. Um ato sobrenatural de Deus dizendo assim que eles estavam errados e eles seriam punidos. E aquela mão escreve na parede e diz que todo mundo tremeu, irmãos. O verso 10 diz que todo mundo estava com medo, perturbado, pálido o rei estava, e diz que um joelho batia no outro, de tão terror que havia nessa cena, porque eles profanavam aquilo que era santo, e Deus revelou a sua indignação. Segunda lição do texto: Deus pune os poderosos e irreverentes porque se orgulham. Verso 22. Diz assim: e o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, o rei, e as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho nelas. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Continuando: mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão sua vida e todos os seus caminhos. Então, o rei manda chamar os magos, verso 6, 7 e 8. Ninguém consegue decifrar escrito na parede. E a rainha mãe lembra: olha, tem um judeu aí que ele sabe decifrar coisas difíceis. É como se fosse um detetive de causas difíceis. Manda chamar, porque ele está aqui desde o tempo do teu pai. Na verdade, o Nabucodonosor não era o pai do Belsazar, era o avô, porque havia tido um outro rei antes chamado Nabonido. Não se sabe se o Nabonido era filho do Nabucodonosor ou ele casou com uma das filhas do Nabucodonosor, mas o Belsazar era da linhagem real. E no hebraico, na língua que é escrita no Antigo Testamento, a mesma palavra para avô é a palavra para pai. É por isso que aqui o Nabucodonosor é chamado de pai do Belsazar, que é o rei do momento. E a rainha diz assim: tem um nome de Deus, um nome de Judá aí. Aí o Daniel é trazido e diz assim: você consegue decifrar o que está escrito aí na parede? Aí o Daniel aproveita e no verso 18 ele diz assim: olha, eu vou interpretar. Mas fica sabendo, ó rei, que você deveria ter o coração como teve o seu avô, porque ele foi orgulhoso, ele dominou o mundo, Nabucodonosor, ele era grande na terra,
Ele tinha poder, mas ele não fez o que você fez. Mesmo tirando os utensílios lá do templo de Jerusalém, ele não profanou como você profanou hoje, prestando cultos aos seus deuses, bebendo vinho, mulheres e concubinas, nessa festa perversa e ofendendo ao Deus Criador. Você foi presunçoso, você foi muito orgulhoso nessas questões aqui. E aí o Daniel relembra o que deu com o avô do Beltesazar, que o Nabucodonosor perdeu o senso, ele foi para o pasto, e o texto da escritura diz que ele era como um jumento selvagem, ele comia capim como boi, ele tomava o sereno da noite, as suas unhas cresceram os pelos, o homem ficou desconfigurado, porque Deus humilhou o Nabucodonosor. Ele diz assim: você sabia de tudo isso, mas você não foi homem suficiente para ter humildade. Você ofendeu a Deus com o culto da religião de vocês. Você fez o que era perverso. É o retrato, irmãos, do orgulho aqui. O orgulho é uma coisa terrível. O Jonathan Edwards, um pregador americano de muitos anos atrás, ele diz assim, que o orgulho é como uma casca de cebola. Desculpa, é como uma cebola. Você remove uma casca e aparece outra. O orgulho, ele esconde coisas terríveis. Ele esconde ira, ele esconde mágoa. E o Beltesazar era um homem orgulhoso. E ele não considerou Deus, mas zombou de Deus. O que a Escritura fala da lei da semeadora? O que o homem semear, ele vai colher. E ele colheu. Então isso vale para um rei, isso vale para um poderoso, isso vale para a dona de casa, isso vale para todas as pessoas do mundo. De Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você irá colher. Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba. E o Daniel disse assim: eu não quero as recompensas. Ele aponta a sua habilidade de coisas difíceis de decifrar para o Deus Criador. O que o orgulho faz, irmãos? Ele esconde outros sentimentos: ira, inveja, soberba. Mas o que a Escritura diz para os cristãos? Que nós não devemos ter orgulho, porque orgulho é fruto da carne, é obra da carne. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque ali o nosso orgulho é derrubado. Nós somos humilhados na cruz do Salvador que morre de maneira vergonhosa pelos nossos pecados. Nós nos gloriamos na cruz, porque Cristo derrubou a nossa empáfia. O orgulho não gosta da soberania de Deus, porque nós queremos ter o controle das coisas em nossas mãos. Nós queremos governar as coisas. E quando nós somos humildes, nós dizemos assim: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, os meus projetos, os meus sonhos, tudo nas mãos do Deus que é soberano, eu entrego e eu me rendo a Ele. Mas o orgulhoso, ele confronta Deus. Uma outra forma de orgulho é o ateísmo. Quando alguém se diz ateu, ele está falando do seu orgulho. Mas o orgulho também fala de algumas comunidades evangélicas. Algumas comunidades evangélicas, elas podem se tornar orgulhosas da sua história, da sua tradição, do seu tempo, do poder financeiro, da elite que participa dessa igreja. Isso, irmãos, tornam comunidades evangélicas orgulhosas. Também cristãos podem se tornar orgulhosos dos seus dons, da formação, da sua simplicidade, ou da sua espiritualidade, ou falsa espiritualidade, do conhecimento. Uma outra coisa muito séria: pessoas orgulhosas, elas tendem a falar sobre os pecados dos outros. Mas o cristão humilde, o que é que ele faz?
ele fica em silêncio e ele se refere aos pecados dos outros com grande pesar, com tristeza e piedade. Mas uma pessoa orgulhosa, ela diz assim: está vendo lá, pecou por isso, isso e isso. Mas um crente humilde, ele fica em silêncio e ele fala com tristeza e piedade sobre o pecado dos outros. Mas quem é o nosso exemplo maior de virtude, de simplicidade e de humildade? É Cristo. É Cristo, irmãos. O nosso Redentor teve uma vida simples, um ministério simples, uma família humilde, uma morte vergonhosa, uma cruz ultrajante, e o nosso Redentor, ele é humilde. Mateus 11, 28, os irmãos já conhecem esse texto há muito tempo. Então, Deus pune os poderosos e irreverentes por causa do seu orgulho. E o Daniel diz assim: Deus puniu o teu avô e Deus vai punir você também. Como é que Deus pune o Beltesazar? Apagando a memória dele da história. Verso 30. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario o medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Qual foi a razão da queda da Babilônia? E você sabe que Babilônia na Bíblia, ela significa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela significa prostituição, rebeldia, ofensa a Deus, tudo de perverso se refere a Babilônia. E é por isso que o Apocalipse diz: caiu a grande meretriz, caiu a grande Babilônia. Aqui a Babilônia caiu, o reino, pela sua soberba, pelos pecados, pelo seu orgulho. E o Daniel decifra aquelas palavras que são palavras no aramaico, que significa o mene, contado detalhadamente. O texto já dá a interpretação. Deus, verso 26, contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. O que significa o tekel? Ou tekel? Você foi pesado na balança e achado em falta. Ou seja, você foi medido pelo Deus que é justo, você foi avaliado, você foi pesado, mas tem muita falta em você. E Pérez não acho que é um erro aqui do copista ou da tradução, porque Pérez é o diminutivo de Passim. E Pérez é a palavra no aramaico para Pérsia. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Um reino dividido ou separado. Voltando aqui, irmãos, para a questão da mão que escreve, é curioso que a mão escreve onde havia luz. Havia um candelabro ou um candeeiro, e a mão escreve na parede essas palavras, por algumas razões. Deus faz tudo às claras. E uma outra lição: Deus revela os segredos do coração dos homens. Não era só uma festa, era uma orgia, um evento de prostituição, de desonra ao Deus Criador. E essa festa, essa balada acabou depois que a mão pesada de Deus chegou ali. E o Daniel diz assim: você vai ser dominado pelos medos e os persas, e você vai desaparecer da história. E ele desaparece. O que esse texto quer ensinar para nós, irmãos? Para você que não conhece a Deus, que não congrega em igreja nenhuma, que não tem Bíblia, que não é religioso, você tem uma oportunidade de arrependimento. Hoje, você precisa avaliar os seus caminhos, porque Deus está contando os teus dias, Deus está medindo as suas ações, e Deus está pesando os seus atos. Lembra disso? Então, lembre,
Deus vê tudo que você faz. Reconheça a santidade de Deus e avalie o seu pecado. Para os crentes, avaliar os desejos do coração, onde está fundamentada a sua esperança, se realmente você é crente que agrada a Deus ou desonra a Deus como os judeus fizeram e foram punidos e levados para a Babilônia. Qual é a conclusão disso, irmãos, do texto? Reinos, governos, políticos, eles são levantados e eles caem. Por mais perverso ou por mais justo ou correto que seja o governo, ele levanta, ele cai. Eles vêm e vão. Eleições, elas vêm e vão. Mas há um Deus que reina na história. E esse Deus não gosta, ele não admite e ele não tolera que seja desonrado. E a Babilônia, naquela noite, é tomada pelos medos e os persas, mortos os poderosos, os soldados, e a Babilônia desaparece como reino da face da terra. E aí segue a história de Daniel falando sobre os persas depois e os medos. Queria orar com você. Fica de pé. Avalie se você tem desonrado a Deus com a sua postura de discípulo. Avalie se você de fato não tem profanado o nome de Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo teu Filho Jesus, que se humilhou, que veio até nós, que morreu na cruz, que nos ensina o modo correto de viver e agradar ao Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Não permita que o nome de Cristo seja, ó Deus, envergonhado em razão das nossas faltas. Nós, ó Deus, tememos muito que o nome de Cristo seja vilipendiado, ó Deus, pelos ímpios em razão da ação da igreja e dos cristãos. Nós zelamos pela tua honra. Nós, ó Deus, buscamos agradar ao Senhor. E se nesse agradar ao Senhor estamos te desagradando, ó Deus, nos esclareça. Que o nosso culto, Deus, seja reverente. Que a nossa vida seja de temor na tua presença. Que as nossas casas, ó Deus, tenham o devido respeito ao Deus Criador. Que os filhos dos irmãos, que os nossos pais, ó Deus, que toda a nossa existência e aquilo que está à nossa volta, os nossos afazeres, ó Deus, tudo tenha respeito e honra ao teu santo nome. Que possamos, ao exemplo de Cristo, ter fome e sede em cumprir a tua vontade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Se mesmo no tempo as nossas vontades ou os nossos desejos na hora do culto tem desagradado ao Senhor, ó Deus, por favor, nos perdoe, nos ajude a temer o teu nome e a lutar pela fé evangélica nesse mundo caído, nesse mundo que não honra ao Senhor, que não te conhece, ó Deus, e que não zela pela tua honra. Assim como o dever nosso de ser sal e luz que brilha em um mundo em trevas, que a luz de Cristo resplandeça pelo nosso testemunho. Abençoe a semana dos meus irmãos, ó Deus. Conceda graça a todos eles nas suas atividades e nos ajude também nas nossas atividades como igreja, que possamos estar juntos e unidos na oração, no estudo bíblico e no próximo domingo também. A minha oração em nome de Jesus. E assim, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia consoladora do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, eleitos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
pessoas que nos visitam, Deus abençoe sua vida. Nós temos estudo bíblico na quinta-feira às 7 da noite. Bom, Deus abençoe você. Esperamos ter você aqui na próxima quinta. Só um lembrete aqui, irmãos, da atividade dos jovens no sábado, 7 da noite, né? Os irmãos lembrem, os avisos estão também lá no grupo do WhatsApp da igreja.